Você sabia que o açúcar no seu sangue pode estar elevado mesmo que você não coma doces, não tome refrigerante e tente se alimentar bem? Isso acontece com milhões de pessoas todos os dias e a maioria nunca descobre o verdadeiro motivo. Se você tem mais de 55 anos, preste muita atenção, porque o que vou revelar neste vídeo pode transformar completamente a forma como você cuida da sua saúde. A glicose elevada no sangue, o que muitos chamam de açúcar alto, é uma das condições mais silenciosas e perigosas da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 500 milhões de adultos no mundo já vivem com diabetes e centenas de milhões têm o açúcar acima do normal sem nem saber. Após os 50 anos, esse risco aumenta de forma significativa. O corpo começa a responder de maneira diferente à insulina, o hormônio responsável por levar o açúcar para dentro das células e transformá-lo em energia. Quando essa resposta falha, o açúcar fica circulando pelo sangue e vai danificando silenciosamente as artérias, o coração, os rins e os nervos. O mais preocupante é que muita gente acredita que o problema vem apenas do que come, mas a realidade é muito mais profunda do que isso. E hoje, você vai descobrir o que realmente está por trás do açúcar elevado. Por que algumas pessoas mantêm o açúcar no sangue equilibrado mesmo depois dos 60 anos, enquanto outras lutam contra isso sem resultado? O que o seu fígado, o seu sono e o seu estresse têm a ver com a glicose elevada, mesmo quando você está em jejum? Qual é o erro silencioso que pessoas aparentemente saudáveis cometem todos os dias, sem perceber que sabotam o próprio controle do açúcar? E como você pode, a partir de hoje, usar estratégias simples para expulsar o excesso de açúcar do seu corpo? Vamos responder a cada uma dessas perguntas ao longo deste vídeo. Fique até o final, porque as dicas mais importantes vêm nos últimos minutos. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nos diga nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo. Adoraríamos conhecer você melhor. Para entender como controlar o açúcar no sangue de verdade, precisamos primeiro entender de onde ele vem. A maioria das pessoas acredita que o açúcar no sangue vem apenas dos alimentos, mas isso não é totalmente verdade. Uma boa parte da glicose que circula no seu sangue é produzida pelo próprio corpo, especialmente pelo fígado. O fígado funciona como uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. Durante a noite, ele continua produzindo açúcar para manter o cérebro e os órgãos funcionando. Isso é completamente normal. O problema começa quando esse processo perde o controle. Quando o fígado está infiltrado por gordura, algo que acontece com muita frequência após os 50 anos, ele para de ouvir o sinal da insulina que diz para parar de produzir açúcar. É como se o freio do carro deixasse de funcionar. E além disso, o estresse do dia a dia e a falta de sono podem mandar sinais para o fígado liberar ainda mais glicose, mesmo que você não tenha comido nada de errado. Por isso, controlar o açúcar vai muito além de cortar doces. É preciso entender e cuidar de todo esse sistema interno. E é exatamente o que vamos explorar agora. Mecanismo número 1. O fígado gorduroso e a produção descontrolada de açúcar. O fígado é responsável por produzir cerca de 80% da glicose que circula no sangue durante o jejum. Em condições normais, quando a insulina é liberada após uma refeição, ela manda um sinal ao fígado para parar essa produção. É como um semáforo que muda de verde para vermelho. Mas, quando o fígado está infiltrado por gordura, esse semáforo para de funcionar. O fígado não enxerga mais o sinal da insulina e continua produzindo glicose sem parar, mesmo quando o corpo já tem o suficiente. Pesquisadores de diversas universidades ao redor do mundo demonstraram que o fígado gorduroso é uma das principais causas do açúcar elevado em jejum, mesmo em pessoas que aparentemente se alimentam bem. O que provoca o fígado gorduroso com mais frequência? Uma combinação de consumo excessivo de açúcar em formato líquido,
de alimentos ultraprocessados ricos em gorduras ruins e de sedentarismo. A boa notícia é que o fígado tem uma capacidade extraordinária de se regenerar. Reduzir bebidas açucaradas, aumentar o consumo de vegetais e praticar exercícios de força regularmente são os passos mais eficazes para recuperar a saúde do fígado e, consequentemente, reduzir o açúcar em jejum de forma natural e progressiva. Mecanismo número 2. O cortisol, o hormônio do estresse que eleva o açúcar sem você comer nada. O estresse crônico é um dos maiores vilões do açúcar elevado, e após os 55 anos, o corpo lida com ele de forma diferente. O cortisol é o hormônio produzido em resposta a qualquer tipo de estresse, seja físico, como um exercício muito intenso, seja emocional, como preocupações com saúde, família ou finanças. Quando ele é liberado, manda uma mensagem direta ao fígado: libere açúcar agora. O corpo precisa de energia para enfrentar essa ameaça. Isso fazia sentido quando nossos ancestrais precisavam fugir de predadores. O problema é que no mundo moderno, onde o estresse é constante e raramente exige uma resposta física intensa, esse mecanismo se torna um problema sério. O cortisol fica elevado de forma crônica e o fígado fica liberando açúcar o tempo todo, como se existisse uma emergência permanente. Estudos mostram que pessoas sob estresse crônico apresentam níveis significativamente mais altos de glicose em jejum do que pessoas que gerenciam bem o estresse, mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes. Para combater esse efeito, práticas simples como respiração profunda por alguns minutos ao dia, caminhadas tranquilas ao ar livre e momentos de descanso real, longe de telas e preocupações, já mostraram resultados mensuráveis na redução do cortisol e, consequentemente, do açúcar no sangue. Mecanismo número 3. A falta de sono e o efeito devastador na glicose. Pesquisas mostram que uma única noite dormindo apenas 4 horas é suficiente para elevar o açúcar no sangue em até 25% no dia seguinte. Esse resultado foi demonstrado até mesmo em pessoas jovens e saudáveis, sem nenhum histórico de problema com açúcar. Quando o sono é insuficiente ou de má qualidade, o corpo entra em estado de estresse fisiológico. O cortisol aumenta, a insulina perde eficiência e o fígado produz mais açúcar do que o necessário. Além disso, existe um fenômeno natural que ocorre entre as 4 e as 8 horas da manhã, quando o corpo libera hormônios para preparar o organismo para o dia. Em pessoas com sono regular e de qualidade, esse processo é controlado e saudável. Mas quando o sono é perturbado pela exposição a telas à noite e pela luz artificial que engana o cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia, esse sistema desregula completamente. O açúcar pode disparar logo pela manhã, mesmo sem que você tenha comido nada. Para pessoas de mais de 55 anos, essa questão é ainda mais crítica, pois o corpo já tem maior dificuldade natural de regular a glicose. Criar uma rotina de sono regular, com horários fixos para dormir e acordar. Evitar telas pelo menos 1 hora antes de deitar e manter o quarto escuro e fresco são medidas simples, com impacto enorme nos níveis de açúcar. Mecanismo número 4. A microbiota intestinal e a inflamação invisível que bloqueia a insulina. Os bilhões de bactérias que vivem no seu intestino têm um papel fundamental no controle do açúcar no sangue. Quando essas bactérias estão em equilíbrio, elas protegem a parede do intestino e ajudam os tecidos a usar a insulina com eficiência. Mas quando essa diversidade cai, algo que acontece naturalmente com o envelhecimento e se agrava com o consumo frequente de ultraprocessados e pouca fibra, a parede do intestino fica mais frágil. Toxinas produzidas por bactérias prejudiciais conseguem então atravessar essa parede e entrar na corrente sanguínea. O sistema imunológico identifica essas toxinas como ameaças
e desencadeia uma inflamação de baixo grau que bloqueia os receptores de insulina no fígado e nos músculos. É como se a insulina tentasse bater na porta de uma célula para entregar o açúcar, mas a porta estivesse trancada por dentro. Para nutrir as bactérias intestinais boas, a solução mais eficaz é aumentar o consumo de fibras, presentes em feijões, lentilhas, grão de bico e vegetais variados, e incluir alimentos fermentados naturais, como iogurte natural sem açúcar na alimentação regular. 4 a 5 porções de leguminosas por semana já mostraram benefícios significativos para a microbiota e para o controle glicêmico. Mecanismo número 5. A gordura visceral, a glândula oculta que sabota o equilíbrio do açúcar. A gordura que se acumula na barriga, ao redor dos órgãos internos, não é um depósito passivo de energia. Pesquisas revelaram que essa gordura, chamada de gordura visceral, se comporta como uma glândula ativa que libera substâncias inflamatórias de forma contínua. Essas substâncias chegam ao fígado, ao pâncreas e aos músculos, bloqueando progressivamente a ação da insulina. E o que torna essa situação especialmente difícil é o ciclo que ela cria. O cortisol elevado favorece o acúmulo de gordura abdominal. Essa gordura gera mais inflamação, que aumenta a resistência à insulina. O pâncreas produz mais insulina para compensar, e a insulina em excesso estimula ainda mais acúmulo de gordura. Romper esse ciclo exige uma abordagem dupla: reduzir os fatores que elevam o cortisol, como estresse e sono ruim, e aumentar o gasto de energia por meio do exercício, especialmente o de força. Estudos mostram que o treinamento de força é mais eficiente do que o exercício aeróbico prolongado para reduzir a gordura visceral, pois aumenta o metabolismo basal e amplia a massa muscular, o principal tecido consumidor de glicose. Mesmo exercícios simples, como agachamentos leves e levantamento de pesos moderados, feitos regularmente, já produzem resultados visíveis. Mecanismo número 6. O déficit de magnésio, o agravante silencioso que quase ninguém detecta. O magnésio é essencial para centenas de processos no corpo humano, incluindo o funcionamento correto do receptor de insulina nas células. Quando seus níveis estão baixos, o receptor de insulina não trabalha bem e o açúcar não consegue entrar nas células como deveria. O problema é que a maioria dos exames de sangue convencionais não detecta essa deficiência com precisão. O exame padrão mede o magnésio no sangue, mas apenas cerca de 1% do magnésio total do corpo está circulando no sangue. O restante está dentro das células e nos ossos. Então, mesmo com o resultado de exame normal, você pode ter uma deficiência funcional de magnésio sem saber, e isso pode estar contribuindo diretamente para o açúcar elevado. Vários fatores comuns após os 55 anos pioram essa situação. O estresse crônico acelera a eliminação de magnésio pelos rins. Alguns medicamentos para a pressão alta e para o coração aumentam essa perda. E o uso frequente de antiácidos interfere na absorção do mineral. Para aumentar o consumo de magnésio de forma natural, inclua na sua alimentação folhas verdes escuras, como espinafre e couve, sementes de abóbora, amêndoas, cacau puro e feijão preto. Esses alimentos estão disponíveis em qualquer parte do mundo e são uma das formas mais eficazes de recuperar esse mineral fundamental. Mecanismo número 7. Os alimentos aparentemente saudáveis que sabotam o controle do açúcar. Este ponto surpreende muita gente, e com razão. Estamos falando de alimentos que carregam o rótulo de saudáveis, que são frequentemente recomendados, mas que na prática elevam o açúcar no sangue de forma significativa e traiçoeira. O primeiro grande vilão são os sucos de fruta. Mesmo os naturais, feitos em casa com frutas frescas, concentram uma quantidade enorme de açúcar na forma de frutose, sem as fibras que a fruta inteira oferece para retardar a absorção. Quando você bebe um copo de suco, consome o açúcar de várias frutas de uma só vez, sem nenhum freio para a absorção.
Esse açúcar chega ao fígado rapidamente e estimula a produção de gordura hepática, alimentando exatamente o problema que discutimos no início. Smoothies com excesso de fruta, mel em quantidades generosas e xaropes naturais seguem a mesma lógica. O segundo vilão são os produtos rotulados como integrais, fit ou naturais, que contêm farinhas refinadas ou amidos de absorção muito rápida, como a maltodextrina, barrinhas de cereal industrializadas, granolas com xarope de arroz e biscoitos integrais processados podem elevar o açúcar mais rapidamente do que o próprio açúcar branco comum, apesar das embalagens coloridas com promessas de saúde. A solução é priorizar alimentos no estado mais próximo possível do natural. Frutas inteiras, legumes, verduras, proteínas de qualidade e grãos integrais de verdade. Mecanismo número 8. O sedentarismo e a perda de massa muscular como gatilho silencioso do açúcar elevado. Os músculos são o principal destino do açúcar no sangue. Quando você se movimenta, eles absorvem a glicose com eficiência extraordinária, muitas vezes sem precisar nem da insulina. Isso acontece porque o exercício ativa um transportador especial dentro das células musculares que abre as portas diretamente para o açúcar entrar. Quanto mais músculo você tem e mais ele é estimulado, maior é a capacidade do seu corpo de usar a glicose. Mas, com o passar dos anos, especialmente após os 50, a massa muscular naturalmente diminui se não for estimulada. Com menos músculo disponível, a glicose vai se acumulando no sangue, mesmo em pessoas que se alimentam bem. Uma estratégia simples e eficaz é caminhar por 10 minutos após cada refeição principal. Estudos mostram que essa caminhada pós-refeição pode reduzir o pico de açúcar no sangue entre 12% e 17%, de forma independente da insulina. Para quem tem limitações de mobilidade, movimentos como sentar e levantar de uma cadeira repetidamente ou pequenas caminhadas dentro de casa também produzem efeitos positivos. O mais importante é não permanecer parado por longos períodos após as refeições. Agora que você entende os principais mecanismos que elevam o açúcar no seu sangue, vamos falar sobre como colocar tudo isso em prática de forma simples e gradual no seu dia a dia. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Mudanças graduais e consistentes produzem resultados muito mais duradouros do que transformações radicais difíceis de manter. A primeira estratégia que você pode começar hoje mesmo, sem nenhum custo, é mudar a ordem em que come os alimentos nas suas refeições. Pesquisas com diferentes grupos de pessoas mostraram que começar a refeição pelos vegetais e pelas proteínas, deixando os carboidratos como arroz, pão ou batata para o final, pode reduzir o pico de açúcar no sangue de forma significativa. As fibras dos vegetais e as proteínas criam uma barreira no intestino que retarda a absorção do açúcar dos alimentos seguintes. Você não precisa comer menos nem eliminar os carboidratos. Apenas inverta a ordem. Salada primeiro, depois as proteínas como frango, ovos ou peixe e, por último, os carboidratos. A segunda estratégia é a caminhada de 10 minutos após as principais refeições. Não precisa ser intensa. Um passeio tranquilo já ativa os músculos e os ajuda a absorver o açúcar da refeição. Se você não puder caminhar, qualquer movimento que envolva as pernas, como sentar e levantar de uma cadeira algumas vezes, também produz o efeito desejado. A terceira estratégia envolve o sono. Escolha um horário fixo para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Desative as telas pelo menos 1 hora antes de deitar, pois a luz de celulares e televisores interfere na produção dos hormônios do sono. Deixe o quarto escuro e em temperatura agradável. Essa rotina simples pode reduzir os picos de açúcar matinal, causados pela desregulação do relógio biológico. A quarta estratégia é alimentar as bactérias intestinais boas. Inclua feijão, lentilha ou grão de bico em pelo menos 4 refeições por semana.
Adicione um iogurte natural sem açúcar ao café da manhã ou ao lanche. Inclua vegetais de cores variadas no almoço e no jantar. Essas mudanças simples já são suficientes para recuperar a diversidade bacteriana intestinal e, com ela, a sensibilidade do corpo à insulina. Antes de prosseguir, é muito importante fazer alguns alertas. As estratégias apresentadas aqui são baseadas em evidências científicas e adequadas para a maioria das pessoas. Mas existem situações em que é preciso ter cuidado extra. Se você já usa medicamentos para controlar o diabetes ou a pressão alta, converse com seu médico antes de fazer mudanças significativas na alimentação ou antes de iniciar exercícios mais intensos. Algumas dessas mudanças podem alterar a necessidade de ajuste nas doses dos medicamentos, e isso precisa ser acompanhado por um profissional de saúde. Se você tem alguma condição nos rins, saiba que aumentar a ingestão de proteínas pode exigir monitoramento adicional. E para quem tem problemas nas articulações ou dificuldades de mobilidade, os exercícios de força podem ser totalmente adaptados para posições sentadas ou com apoio, garantindo os mesmos benefícios com total segurança. Um fisioterapeuta pode orientar nesses casos de forma personalizada. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like agora. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar produzindo informações que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Escreva nos comentários o que você achou mais surpreendente neste conteúdo, ou compartilhe alguma experiência sua relacionada a esse tema. E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, encaminhe este vídeo agora mesmo. Cuidar da saúde é muito mais fácil quando fazemos isso juntos, em família e entre amigos. Você pode ver 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza de que vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Até a próxima. Cuide-se muito bem.